Nasci em Marajó, em uma vila na parte rural de Portel. Cresci em uma realidade de miséria e falta de conhecimento. Meu pai abandonou a minha família quando eu tinha 5 anos, deixando a mim e a minha irmã de 2 anos. Desde pequena eu nunca suportei aquela situação que eu vivia. Eu sempre dizia para minha mãe que de alguma forma eu iria aprender a ler e a escrever para poder ajudar ela. Por mais que as situações sempre foram de extrema dificuldade, eu sempre pensava positivo e eu tinha o sonho de dar uma vida melhor para minha família. O tempo foi passando e mesmo sem ter nem certidão de nascimento, eu dava um jeito de ir até a cidade para poder aprender a ler e a escrever. Eu lembro que eu ia de canoa com os meus tios. Eu não sei explicar, mas mesmo muito nova, eu sentia que eu precisava aprender a ler e a escrever para ajudar a minha família. Os anos se passaram e o desejo de fazer a diferença foi aumentando, mesmo sem saber como, porque não tinha nenhuma janela para poder ver o outro lado do mundo. Mas essa vontade me manteve num lugar de esperança, e quando eu completei 11 anos, nós tivemos a notícia. Achávamos que ali teríamos a oportunidade de mudar de vida. Um pastor apareceu na cidade com a família dele e me ofereceu para morar com eles. Em troca, eu teria que ser babá dos filhos deles. E com essa oportunidade, eu teria acesso a uma escola regular. E a minha família acreditou. Mas logo na primeira ida a essa cidade, o pastor mudou de rota e me sequestrou. Me levaram para uma casa que por 11 meses eu fui mantida em cativeiro com outras crianças. Foram 11 meses de abuso sexual, espancamento e terror psicológico. Inclusive, quando veio a minha primeira menstruação, esse pastor me bateu tanto, mas tanto, que até hoje eu tenho marcas no corpo desse espancamento. Um dia, uma das crianças que estava comigo no cativeiro conseguiu escapar. Ela fugiu e conseguiu denunciar para a polícia. Depois disso, todas nós conseguimos fugir também. O pastor, ele abandonou o cativeiro antes da polícia chegar. A menina mais velha que estava comigo conseguiu vender algumas coisas da casa e algumas roupas. Com isso, a gente conseguiu comprar passagens para a gente ir embora para nossa casa. Eu tive a oportunidade de conseguir a minha passagem de barco para voltar para minha família. Foram dias e dias de barco até chegar na cidade de Portel. Enfim, eu cheguei de tardezinha, em um dia meio nublado e um pouco chuvoso. Eu não conhecia direito a cidade, porque eu morava na zona rural. Sentei em uma praça e logo um taxista apareceu. Ele perguntou se eu era Romana, a menina que tinha sido sequestrada pelo pastor. Ele me reconheceu. A minha foto estava espalhada pela cidade inteira, junto com outras milhares de crianças que também estavam desaparecidas. Ele dizia por várias e várias vezes: "Você é Romana, você é a menina desaparecida." Até que eu disse que não. Eu estava com medo, eu não queria mais confiar em ninguém. Até que ele perguntou tanto e pareceu ser um cara gentil. Então eu me abri e contei que eu era assim. Ele disse que a gente deveria ir na polícia contar, porque muitas pessoas estavam me procurando. Então a gente foi. Chegando lá, o delegado desmaiou, incrédulo que eu estava viva, porque eu já tinha dado como morta para todas as outras pessoas. A única pessoa que acreditou que eu estivesse viva era minha mãe, porque ela manteve a fé. E depois disso, eles me levaram até a minha família. Ao mesmo tempo que foi maravilhoso poder reencontrar os meus familiares, porque eu achei que eu nunca mais os viria, também foi muito triste. Eu não conseguia mais me sentir bem naquela casa onde tudo aquilo tinha acontecido. Então, só Deus sabia onde me doía. Eu havia desenvolvido muitos traumas com o abuso que eu passei, com o espancamento e com todas as humilhações. Eu estava fragilizada, afinal eu era apenas uma menina de 11 anos. Eu não conseguia mais viver naquele ambiente com a minha família. Dias depois, eu mesmo procurei o delegado. Eu queria falar sobre a minha dor e sobre o meu sofrimento. Eu falei pra ele que eu não aguentava mais ficar ali, que eu queria um novo lugar onde eu me sentisse segura e que eu pudesse recomeçar. Foi assim que o delegado me ajudou a chegar até a missão HP. E dia 16 de março de 2009, eu cheguei na missão. Quando eu entrei, eu me senti muito segura. Eu senti uma paz no meu coração. Eu senti que ali eu podia confiar. Eu conheci 2 irmãs cristãs. Ali elas me acolheram, cuidaram de mim e com toda a bondade do coração, elas quiseram cuidar de todo o sofrimento que eu havia sofrido. Com a ajuda delas, eu consegui curar os abusos, os medos e os traumas que eu sofri. Eu aceitei a minha história, eu me perdoei. Perdoei a Deus, porque eu culpava muito Ele de tudo que tinha acontecido comigo. Mas Deus foi o meu psicólogo naquele momento, e elas foi quem me apresentaram para Ele. Eu tinha muitos sonhos, um deles era aprender a ler e poder dar uma casa para minha mãe. A irmã da igreja sabia disso, e quando chegava a noite nós íamos rezar.
ela me ensinava com os livros das orações. E assim eu aprendi a ler, orando para Deus. Eu devo tudo a elas, a missão e principalmente a Deus. Hoje o meu maior sonho é me formar na faculdade de pedagogia e poder ajudar as pessoas, como eu fui ajudado um dia. Algum dia, alguém escutou o chamado do Senhor e teve amor ao próximo. Eles me cuidaram, me protegeram e fizeram eu renascer. Espero um dia poder fazer o mesmo por alguém, por tudo que fizeram por mim. Esse relato não é meu, mas poderia ser. Afinal, quantas crianças sofrem nas ilhas de Marajó? O caso tá ficando esquecido, ninguém mais fala sobre isso. Só se escuta o som do silêncio e as crianças estão lá, gritando, pedindo por socorro. Eu fiquei muito chocada e triste com essa situação, embaixo dos nossos olhos, no nosso Brasil. Muitos de nós nem sabiam que essas coisas aconteciam, mas elas continuam acontecendo. Eu não tenho mídia, não tenho dinheiro, não tenho nada para poder ajudar, mas eu tenho a minha voz, para dar voz para quem não tem voz. Compartilhe esse relato, ele é muito importante, as pessoas precisam falar cada vez mais disso. As crianças de lá ainda estão sofrendo e nada mudou. Somente com a nossa força isso pode mudar. Eu poderia ser a Romana, você poderia ser. Então compartilha qualquer trecho, você já vai estar ajudando muito. A minha parte eu tentei fazer. E que Deus abençoe todas as crianças de Marajó.